que o seu. Meu crânio é maior 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 que o seu. O meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior do que o seu. O meu crânio é maior do que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior do que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Cidadão não. Engenheiro civil formado e com o crânio maior que o seu.
Crânio. Caixa óssea que contém e protege o encéfalo. Conjunto de ossos que formam o esqueleto da cabeça, constituído pelo crânio cerebral e crânio facial. O crânio cerebral constituído por 8 ossos: occipital, 2 temporais, 2 parietais, frontal, etimoide e esfenoide. Encerra e protege o encéfalo e os órgãos auditivos. O crânio facial é constituído pelo maciço ósseo que está ligado à parte inferior do crânio cerebral e que encerra certos órgãos dos sentidos. O crânio facial é, juntamente com o crânio cerebral, ponto de inserção de músculos da cabeça e pescoço e participa na formação dos aparelhos respiratório superior e digestivo superior. Eu tô meio obcecado por essa coisa de crânio. Crânio, 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 crânio. Eu estou tentando pensar em maneiras de deixar isso mais teatral. Tipo, sei lá, personagem, conflito, diálogo, essas coisas. Eu não sei, eu pensei também em umas cenas tipo, sei lá, podia ter um cara assim. Pode ser eu, massageando a cabeça, sabe? Tipo, massageando o crânio. Tá, legal, mas precisa ter uma história, né? Teatro é assim, precisa ter personagem, diálogo, conflito, clímax, resolução, sei lá o quê. Aí eu pensei na história do Dawson, sabe? O Charles Dawson. É, o Charles Dawson. E ele era amigo do Arthur Conan Doyle. Sabe o Arthur Conan Doyle? É, aquele que escreveu o Sherlock Holmes. Ele que inventou o Sherlock Holmes, escreveu um monte de livro e tal. É um dos maiores escritores da Inglaterra, do mundo. E ele era amigo do Charles Dawson.
O Charles Dawson era tipo um arqueólogo amador. Ficava lá cavando na Inglaterra. Aí eu pensei em, sei lá, colocar eles pra dialogar, sabe? Tipo, sei lá, por exemplo, pensei assim, eu escrevi, quer ver? O Arthur eles chegavam naquele lugar com aquela escavação, né? Tipo, no meio da terra e tal. E eles começavam a falar um com o outro. Hey Dawson, Arthur, my friend, how are you? Oh, I'm fine, how are you doing? Fine, fine. Não, mas, tá, eles estão na Inglaterra, mas a gente pode deixar eles falando português, né? Porque vai ficar mais fácil. Aí, sei lá, ele fala algo do tipo: pô, como é que você tá? O que tá pegando aí? O Arthur, né? E o Dawson responde: sei lá, tô aqui cavando. E tem um monte de terra, um monte de terra. É, é isso. Terra tem em todo lugar. Ou seja, o Dawson tá meio assim, sabe? Meio desanimado. E aí o Arthur tenta provocar ele pra ver o que tá acontecendo. Ué, normal. Terra tem em todo lugar. Os livros também tem em todo lugar. Tem papel, tinta, letra. Ainda assim, é o que coloca comida na minha mesa. E o Dawson responde: mas você, Arthur, você é um pequeno gênio. Todo mundo gosta dos seus livros. O seu Holmes é só o seu Holmes. Não há outro em nenhum lugar do mundo. É verdade. Eu sou obrigado a concordar. A exclusividade é valiosa, responde o Arthur, mas aí o Dawson insiste. É nisso que reside o valor e o respeito, a glória. Tá tudo na exclusividade. Calma, Dawson. O Arthur tá calmo, entendeu? Mas o Dawson insiste. Eu estou há anos remexendo nessa terra, Arthur, cavando aqui e ali para achar ossos e objetos velhos. Pedaços de perna, pedaços de xícaras, pedaços de quadril, pedaços de vasos, pedaços de casa, pedaços, pedaços, pedaços. Está cansado, né? Está cansado? Cansado? Nunca. Pois você parece cansado. Nunca. Eu nunca me canso. Dawson, você já contribuiu muito para a arqueologia inglesa, não de forma significativa. O que você espera? Hein, Dawson? O Arthur falou. Você quer o quê? Você quer achar um pedaço da Arca de Noé? Você quer achar um fêmur do Noé? Você está tirando com a minha cara? Tá, você quer pelo menos achar o crânio de um dinossauro que ainda não foi conhecido. Que tal? E o Dawson para, olha assim nos olhos do Arthur e fala assim, tipo, sabe aquela coisa meio poética? E ele fala assim: eu vou mudar a história, meu caro Arthur. E ele responde: mudar? Não seria mais fácil escrever uma outra história a partir do zero? Antes de escrever, é preciso apagar. Essa frase é boa, né? Antes de escrever, é preciso apagar. E aí o Arthur continua: ou então é só deixar que todo mundo esqueça. E o Dawson discorda: não, isso pode demorar muito tempo, Arthur. Talvez só acrescentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e pronto. E o Arthur: ou então você pode mudar somente o título da capa. Aí o Dawson percebe que eles não estão falando da mesma coisa, sabe? E ele vai falar assim: olha, Arthur, eu não entendo muito de livros, mas eu entendo de ossos. Sim, eu entendo de ossos. E sei como se pode escrever uma história com eles. Entende? E o Arthur vai zoar com a cara dele. Isso foi poético. Escrever histórias com ossos. Talvez você devesse se arriscar, colocar umas coisinhas no papel. Não. O Dawson pega uma das ferramentas no chão, ali naquela terra. Ergue assim, tipo, bem teatral, sabe? Exagerando. E ele fala: prefiro minhas espátulas.
Prefiro minhas espátulas. Nossas ferramentas não são tão diferentes assim, Dawson. Fraudar um osso é tão fácil quanto fraudar uma história. Será que não tá muito óbvio? Sempre me impressionei com o fato da cabeça dos bebês serem moles. Ficava imaginando um bebê caindo de um colo e esmagando a cabeça mole no chão duro. Uma cabeça igual massinha de modelar. Um crânio de gelatina. Um bebê pudim. Imagino que meu crânio era assim quando eu nasci. Eu, como todo mundo, tinha uma moleira no topo da cabeça. Essa coisa mole. O mesmo lugar que me dói nos piores dias de enxaqueca. O lugar por onde escorrem as coisas superiores. Sei que um dia um médico mediu meu crânio. O número que ele anotou num prontuário qualquer deve estar lá até hoje, ainda firme com a tinta azul da caneta Bic. Sabe-se lá em qual arquivo de algum hospital no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Conforme eu crescia, a gelatina deixava de ser gelatina. A moleira deixava de ser mole. Finalmente um crânio se formava, como deve ser. Um crânio para proteger o cérebro. Um crânio para proteger os pensamentos. Um crânio para proteger o eu. Um crânio. O médico vai lá e, de novo, mede o crânio. O crânio já totalmente formado e duro. O tamanho está correto, está perfeito. Nem pequeno demais, nem grande demais. Perfeito. Um crânio perfeito. Quem sabe ele não vira médico quando crescer? Doutor crânio perfeito e forte. Meu crânio continua aqui. Perfeito e forte.
Tava pensando aqui se eu devia falar do Gal. Primeiro eu pensei, não, eu vou falar do Gal, com certeza. Depois eu pensei, não, eu não vou falar do Gal, porque pra que eu vou falar do Gal? Mas eu acho que eu preciso falar do Gal. Sabe o Gal? Franz Joseph Gal? É. Ele inventou um negócio chamado frenologia. É. Tipo, tipo ele analisava assim a cabeça, o crânio e via se tinha umas partes mais. Tinha uns buraquinhos assim, se tinha umas partes mais protuberantes. Tipo, vê aí na tua cabeça. Vê aí, sério agora. Ó, tá vendo? Tem umas partes que tem um desnível. Ó, aqui. Um buraco, uns buracos. É como se a cabeça fosse um solo. Um solo que recebe as ações do tempo, da chuva, do vento, dos animais selvagens que ficam andando por ali por anos e anos e anos. Então a cabeça fica tipo um solo cansado. Um solo cansado. Tá sentindo aí na sua cabeça? Aqui, ó. E aí, pra citar o do Gal aí, tipo, cada partezinha da cabeça é referente a uma coisa. Tipo, sei lá, aqui tem uma parte que é da fé. Tem uma parte da cabeça que se refere à fé. Aí tem uma outra parte que é tipo, sei lá, o companheirismo. Aí tem uma outra parte que é a propensão à religiosidade. Essas coisas. Ele só fez isso, quer dizer, não tem culpa se usaram isso, né? Tipo, sei lá, usaram isso pra coisas como, você deve ser um criminoso, porque você tem uma coisinha aqui na sua cabeça. Sei lá, também, hoje em dia é mais fácil a gente olhar pro Gal e falar, nossa, velho, que idiota. Mas e os neurocientistas? A gente não vai rir dos neurocientistas, né? Não, porque eles são muito sérios e eles põem umas máquinas e aí eles conseguem tirar uma foto do nosso cérebro cheio de coisinhas coloridas. Isso é muito sério, isso é confiável, não é? Tipo, sei lá, você confia no Antônio Damasio, você confia no Oliver Sacks. Você não confia? Como não confia? Um best-seller? Todo mundo confia num best-seller. Não tem como um best-seller estar errado. Ou tem? Tem, pode ser. Enfim, mas eu não acho que vale a pena falar disso, porque vai ficar uma coisa muito subjetiva, sabe? Vai ficar uma coisa muito de achismo, muito. Eu não sei, eu queria trazer algo mais que me atravessasse, sabe? É, algo que fizesse sentido comigo mesmo, sei lá, uma coisa que partisse de mim, tipo que deixasse o crânio me atravessar. Eu acho que é isso, eu acho que vai ser o Dawson e o Arthur. Eu não tenho nenhuma ideia melhor que essa, então é isso. Bota dois personagens pra dialogar e tem teatro. É assim que se faz teatro. O autor, que sou eu, fica invisível, eu desapareço completamente, ficam só os personagens. E aí eu finjo que não sou eu finjo que aquilo são os personagens falando, que os personagens estão falando o que eles querem. Não o que eu quero, porque na verdade eu não existo, só os personagens. É isso. Pronto, é isso. Ó, por exemplo, o Arthur chega pro Dawson e fala: esse teu ganso aí é uma figura, né? É uma figura. E aí o Dawson vai responder: ele entende das coisas. E aí o Arthur vai falar assim: não, pera, entende? Como assim? Ele entende. Por exemplo, ele sabe que isso aqui é uma escavação. Não tem como um ganso saber que isso aqui é uma escavação, não. Um ganso eu não sei, mas esse ganso ele sabe. Como que esse ganso? Sim, esse ganso ele sabe. E o Arthur muito pacientemente vai falar: Dawson, eu entendo o afeto que você tem pelo ganso. E eu compreendo que a gente pode desenvolver afeto pelos animais, mas isso não anula o fato de que um ganso é um ganso e um ganso não é capaz de compreender as coisas. E o Dawson
fala pro Arthur: Ô Arthur, você não entende nada de gansos. E o Arthur responde: Olha, eu gosto do seu ganso, ele é um cara legal, enfim, é um animal interessante, mas ele não pode entender o que se passa, é uma outra coisa, o Arthur. Eu te juro que ele entende. É sério, eu percebo na forma como ele se comporta, como ele fica andando por aqui, ele fica olhando para os ossos, ele avisa quando encontra alguma coisa. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que nós estamos fazendo uma contribuição enorme para a história humana. Aí nesse momento corta pro ganso, aquela cara de ganso dele. Aquele pescoço comprido. E o Arthur vai dizer: Olha, eu tô olhando pro ganso agora e ele não parece estar muito preocupado com a história humana. Aliás, ele não parece sequer estar preocupado com a história dos gansos. Enfim, ele não está preocupado com história nenhuma. O Dawson, vendo que não vai ganhar discussão, só fala: O Arthur, sabe-se lá o que passa na cabecinha deles? Sabe-se lá o que passa na cabecinha deles? E é sério, o Charles Dawson tinha um ganso de estimação. Não foi eu que inventei isso, ele realmente tinha um ganso de estimação. E não tem mais nada a dizer sobre isso a não ser: o Charles Dawson tinha um ganso de estimação. É tudo que pode ser dito. O mesmo Charles Dawson que foi responsável pela maior fraude arqueológica do mundo, o Dawson que vasculhava ossos para recompor a nossa história humana, para desvendar o mistério de nossas origens, ele tinha um ganso. Um ganso. Eu lembro do quanto eu fiquei surpreso uma vez, porque eu fui num parque e aí eu tinha um lanche na mochila e um pato me seguiu. Ele veio até mim pedir a comida, como se fosse um cachorro. E é sério, ele veio mesmo. E aí eu abri a mochila, falei: não é possível que ele tá pedindo comida. E eu peguei aquele lanche e ele ficou olhando pra mim, do tipo: e aí, você não vai me dar comida? E eu fiquei: como assim um pato tá me pedindo comida? E ele queria um pedaço do lanche, igual um cachorro, ele queria um pedaço do lanche. Só que não era um cachorro, era um pato, um pato. Eu sempre me impressiono com a capacidade dos animais de se comunicarem com a gente, sabe? Eles não falam igual a gente, eles não conhecem o nosso idioma, mas eles se comunicam. E a gente, por outro lado, fica sempre limitado às palavras. As palavras e os números. Acho que até mais os números. Mas enfim, voltando ao Dawson, certa vez ele achou um pedaço de osso que parecia ser um pouco mais relevante que os outros. E aí ele achou também um pedaço de mandíbula. E ele juntou as coisas. Ele juntou as peças, ele encontrou o nosso elo perdido. O homem de Piltdown. Meus dentes são melhores que os seus. Meu crânio é maior que o seu. Meus dentes são melhores que os seus.
Meu crânio é maior que o seu. Meus dentes são melhores que os seus. Meu crânio é maior que o seu. Meus dentes são melhores que os seus. Meu crânio é maior que o seu. Meus dentes são melhores que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meus dentes são melhores que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Meu crânio é maior que o seu. Quanta merda já foi feita por causa de um crânio. Por causa do tamanho de um crânio, da largura de um nariz, da grossura de um lábio, do tamanho de uma perna, por causa do órgão que repousa no meio das pernas, por causa do órgão que é retirado do meio das pernas, por causa da pele, por causa da cor da pele, por causa da dor da pele, por causa da ausência da pele. Houve um tempo, e isso nem faz tanto tempo assim, que haviam médicos que juravam que poderia se saber se alguém é um criminoso ou não por causa do formato do crânio. Sim, eles ficavam todos animados em medir o crânio de uma pessoa e falar: haha, peguei você, você é um criminoso em potencial. Haviam médicos que faziam isso sem nenhuma evidência científica. Quer dizer, quais as evidências que eles acreditavam que eram científicas? Cesare Lombroso. Já ouviu falar? Pois é. Teorias bioantropológicas da criminologia. Só o nome já é sinistro. Teorias bioantropológicas da criminologia. Teria um criminoso características morfológicas padronizadas? Ora, se um criminoso é um tipo biológico, ou sei lá, qualquer coisa assim, então não há recuperação possível. Fica assim fundamentado o direito de castigar. O direito de punir. Castigar como um ato natural. Castigar como um dever científico. Castigar como uma missão divina. Para o Lombroso, os criminosos natos, ou seja, os que nasciam criminosos, eles possuíam as seguintes características: mandíbulas volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens, pele, olhos e cabelos escuros. Pele, olhos e cabelos escuros. Também se poderia considerar o peso, medidas do crânio e a insensibilidade à dor que poderia ser observada no fato da adoração dos delinquentes pela tatuagem. Sim, pela tatuagem. Talvez você agora esteja inclinado a concordar com o Lombroso. Eu espero que não, mas talvez esteja. Ou então talvez você esteja, assim como eu, achando que ele é um racista, um lazarento, um preconceituoso e, sobretudo, uma pessoa muito perigosa. Mas tanto faz. Tanto faz porque eu não te conheço. Na verdade, eu nem sei quem está me ouvindo, eu não sei quem está aí do outro lado. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei de nada. Eu nem sei bem sobre o que eu estou falando. Eu não sei se eu estou sendo ouvido, então eu não sei se eu de fato estou falando. Eu não sei se eu tenho boca para falar.
Então, o que lhe parece? Parece bom. Um bom crânio. Um crânio humano. Mas não tão humano. Um símio. Mas também não um símio. Meio humano, meio macaco. Esse é o ponto. Esses são Dawson e Arthur dialogando. O Dawson tá com um crânio na mão, mostrando pro Arthur. O Arthur olha aquilo desconfiado. Meio humano, meio macaco? Mas isso é o sonho de todo darwinista. E o Dawson responde: agora é a realidade. Isso aqui. Sim, esse crânio. A mandíbula de um símio, a parte superior como a nossa, humana. Um macaco com um cérebro como o nosso. Um macaco pensante. De certa forma, nós já somos um macaco pensante, Dawson. É. Mas dessa vez, sem metáfora. É a coisa concreta. O crânio intermediário, o elo perdido. O Dawson olha para o crânio. Encara o crânio encara ele. O Arthur, desconfiado, pergunta: isso é real, Dawson? E o Dawson responde: elementar, meu caro Arthur. Tão real quanto Sherlock Holmes. Eontropus dawsoni. Eontropus dawsoni. Acho que é assim que fala. Esse foi o nome dado à espécie descoberta por Charles Dawson. Se tratava de um fragmento fossilizado de um crânio de uma até ali desconhecida espécie de homem primitivo. Eoanthropus dawsoni. Sim, esse nome era uma homenagem ao Dawson. De fato, era como se fosse o elo perdido. Um homem primitivo que, ao mesmo tempo que possuía características simiescas, tinha um crânio totalmente desenvolvido, como o nosso crânio. Só em 1953 que finalmente se descobriu que era uma fraude. De fato, era uma montagem feita com uma mandíbula inferior de um orangotango combinada com o crânio de um homem moderno, provavelmente um homem que viveu na Idade Média. Que elas foram juntadas e submetidas a um desgaste químico proposital para parecerem mais antigas. Era algo bem possível de se fazer no início do século XX, não tinha tantas ferramentas para se medir a autenticidade de um fóssil, mas era uma farsa. Uma farsa, era um modo de dizer que o homem moderno surgiu ali, em solo inglês. O Dawson não fez isso por dinheiro, porque ele já era rico, ele não fez isso só por status. Ele também fez para mostrar que os ingleses eram o início do homem que pensa no mundo, que a racionalidade, que a inteligência, tudo isso tinha surgido na Inglaterra. Eram eles, os ingleses, o começo de tudo. Claro, na época eles estavam disputando, eles queriam mostrar que a arqueologia inglesa era melhor. Os ingleses eram melhores, não eram os franceses, não eram os alemães, os espanhóis, os holandeses, os portugueses, nem os nórdicos, eram os ingleses. Não eram os africanos, nem os ameríndios, nem os aborígenas, nem os asiáticos, nem os indianos. Eram os europeus, mas não só os europeus, eram especificamente os ingleses, os grandes ingleses. Aliás, foram os ingleses que inventaram o futebol, não foi? Grandes ingleses. Charles Dawson construiu e sustentou uma fraude. E ele morreu sem a fraude ter descoberta. Ele e o Conan Doyle, seu amigo fiel, também morreu sem saber se aquilo era fraude ou não. Quer dizer, a gente não sabe nem se ele sabia disso ou não.
Se ele participou, se ele ajudou a criar isso ou não. Demorou muitas décadas até isso ser esclarecido. O Homem de Piltdown era uma fraude, uma invenção, um personagem. Olha só, imagens de alta resolução em 3D mostraram que a mandíbula de um orangotango estava rachada longitudinalmente, provavelmente ao ser esticada manualmente a partir das suas extremidades. Dawson foi obrigado a largar os soquetes dos dentes da mandíbula para remover 2 dentes molares que em grandes primatas têm reveladoramente raízes curvas. Dawson em seguida limou os dentes para que parecessem mais humanoides e os reposicionou em suas órbitas. Uma fina camada de massa de vidraceiro manteve os dentes no lugar. Uma fina camada de massa de vidraceiro. Era uma fraude. Meu crânio é maior que o seu. 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 Meu crânio é maior. Meu crânio? Cidadão? Sim. E com o crânio igual ao seu.